Começa agora Conhecer para Viver. Apresentação Hildo Roça. Olá, bom dia a todos. Uma satisfação imensa nessa manhã tão especial em que a gente tem as festividades olímpicas oficialmente iniciando, e eu desejo sinceramente que trazendo boas vibrações para o nosso planeta como um todo, que de uma certa forma está aí lutando para a contenção de uma pandemia, ao mesmo tempo que atravessa um processo de luto e de ressignificação dos seus valores e do nosso posicionamento, literalmente enquanto humanidade no planeta. É uma satisfação imensa iniciar esse Conhecer para Viver super especial. Nós estamos ao longo do mês procurando prestar uma homenagem ao universo do esporte, o que nos faz extremamente emocionados e felizes com uma oportunidade tão especial como essa. Eu tenho a oportunidade aqui de estar recebendo dois grandes amigos e o desafio de controlar as emoções. O Dr. Nilton Fernando Donati, médico especialista em medicina esportiva, e a minha amiga querida de longos anos aí de parceria em alguns programas e momentos que nós estamos juntos, Adriana Fukuda, que a cada momento que a gente vai convivendo e conhecendo, vai aprendendo a amar e respeitar mais. A Adriana é pesquisadora da Science e da Fiocruz e corredora amadora, master de corridas de fundo e trail. Comunicadora da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Meus queridos, eu agradeço muito a gentileza de vocês terem aceito o nosso convite. Vou pedir para vocês um minutinho apenas, porque nós estamos aí com uma data super especial. Amanhã nós comemoramos 21 anos do Clube Amigos da Boa Nova. E eu que acompanhei todo esse processo desde lá do ano 2000, que o clube começou com outro nome, que era o Clube do Ouvinte, e depois, por votação do nosso público, ele passou a ter o nome de Clube Amigos da Boa Nova. E o Clube Amigos da Boa Nova, ele representa uma rede de amigos que tem como objetivo unir esforços e compartilhar o bem, possibilitando que a FEAL divulgue mensagens consoladoras por meio dos seus canais de comunicação, como Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Desde o início do seu papel, os sócios são importantíssimos como contribuintes fundamentais para a trajetória da FEAL, e também sem eles nós não teríamos como dar seguimento a todo esse trabalho. São 24 horas de programação diárias, 180 horas de programação ao vivo e 240 horas de programas mensais inéditos e 800 programas na sua grade de programação. Acreditamos demais no trabalho que nós fazemos e o fazemos com muita alegria, com uma satisfação imensa. Como eu já disse para vocês, eu tive a honra de ver esse projeto desde o seu início, desde a sua concepção, e inicia lá com a responsabilidade de Dona Giovana e seu Jeter, amigos também queridos, por quem eu nutro mais profundo respeito. E isso posto, eu gostaria imensamente de pedir para minha amiga Adriana, que eu sei que gosta pouco de esporte. Nós espíritas normalmente fazemos prece quando iniciamos algum evento. Então, de uma certa forma, Adriana, eu gostaria de pedir a você que prestasse uma homenagem, não só aos nossos atletas olímpicos, mas a todos os atletas, todas as pessoas que já olham para o esporte com devido carinho, um devido respeito. Bom dia, Nilton. Bom dia, nosso convidado, seu Nilton. Bom dia, Hildo. Você quer que eu faça uma prece para iniciar? Uma homenagem. Acho que não tem pessoa melhor do que você para a gente sinalizar essa manhã de hoje tão especial, né? Um momento tão emocionante. Sim, eu faço sim essa prece porque é um momento, para nós que acompanhamos muito do esporte, que eu tenho acompanhado a carreira dos atletas, sim, né? Então eu tenho o pedido ao nosso Pai maior, nosso Deus, nosso Criador,
que envolva a todos os nossos atletas que estão representando o Brasil, não somente a esses que nos representam, que levam a nossa bandeira, que levam o nosso esforço, mas a todos aqueles que estão representando o esporte, essa tarefa individual que proporciona ao espírito um crescimento, uma disciplina, fazer com que possamos compreender a harmonia que o esporte nos traz, a força do caráter, a força do progresso, e assim estabelecer cada vez mais paz no mundo, paz entre os povos. Eu agradeço, Pai, pela oportunidade deste evento entre nós no meio de um momento tão difícil que nos assola, e sabendo que o Senhor há de nos amparar nessa tarefa de levarmos cada vez mais à humanidade um conhecimento, uma mudança e também, Pai, cada vez mais o aprendizado que nos liberta. Que assim seja. Rodri, muito obrigado. E ela está emocionada. Eu também estou, viu? Eu comecei a ver a abertura ali. Eu gosto mais das Olimpíadas do que a Copa do Mundo de futebol, né? Porque eu acho que tem um espírito de congregação assim um pouco diferente. Mas, enfim, hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Newton e nós vamos conversar sobre o tema: tenho dores, posso praticar alguma atividade física? Newton, seja muitíssimo bem-vinda, com um carinho imenso que nós te recebemos aqui. E eu gostaria já de colocar o nosso tema, que já está formulado como uma pergunta: podemos praticar esportes ou alguma atividade física sentindo alguma dor? Bom dia, Hildo. Bom dia, Adriana. Bom dia aos que nos assistem, que nos ouvem pelas plataformas desse programa. Agradecendo primeiramente ao convite, e numa data muito, muito especial para o esporte, para mim também, que tem uma ligação afetiva com o Japão, né? Onde estive lá por diversas vezes. Antes de responder essa sua pergunta, Hildo, pois não. só fazer fazer um cenário para que vocês entendam essa importância para mim das Olimpíadas, por eu ser do esporte, por ser do Japão. E vocês me lembraram, e eu estou vendo até ali na Adriana tem um fundo com os caracteres ali em kanji, né? Casada com japonês, Nilton. Ah, bom, tá. Aqui tem produção, viu? Sim. Amarra tudo. É mesmo? Então, vocês lembraram que você falou do luto, da tentativa de nos reerguermos emocionalmente pelas essas vítimas que se foram do mundo todo, especialmente no Brasil, em mais de 500 mil pessoas. E eu estive, numa das ocasiões que eu estive lá no Japão, um dos locais atingidos pelo tsunami. Eu retornei 2 anos depois, 1 ano depois, essas regiões, onde nós perdemos muitos amigos, né? De ter ido lá já 10 vezes ao Japão. Eu nem consigo mais comer com garfo, é só com hashi, né? E eu lembro de ter trazido, não sei se dá para ver aqui, esse aqui é uma boneca, né, do Japão, chamada kokeshi, né? Essa kokeshi é feito com o artesão, ele faz isso com restos de madeira que ele tem lá do ateliê dele, e ele faz essa boneca e ele põe a marca dele aqui, que tem assinatura dele, né? Assinatura dele. E é um brinquedo para as crianças, e essa aqui até tem um barulho aqui, é da região de Naruto, né? De Miyagi, região de Miyagi. Bom, e em visita a essa região, nós somos convidados a plantar uma árvore, uma cerejeira, em homenagem a cada vítima daquele tsunami naquela época. Então, eu tenho uma árvore plantada no Japão, uma cerejeira, que já deve estar muito grande, que já fazem 10 anos, né, por aí. Então, eu tenho essa emoção de estar aqui participando nesse programa especial.
Agora a sua pergunta, Hildo. Milton, Sim. A minha pergunta já se Sim. constitui no tema do nosso programa de hoje. Isso, é o tema. Tenho dores, posso praticar alguma atividade física? Bom, que dor é essa? Onde está localizada essa dor? Né? Primeiro, nós buscamos o esporte como uma melhoria de nossa qualidade de vida. E o esporte, ou atividade física, pode agravar essa dor sem sabermos o que ela é. Então, de início, de primeiro, precisamos verificar qual é a origem dessa dor. Então, esse é o primeiro ponto. Uma vez diagnosticado, verificado e tratado, aí sim poderemos dar início à atividade escolhida pelo atleta, vamos dizer assim. Não precisa ser um atleta, mas aquele que quer fazer uma atividade física. Além disso, para aquele que não tem dor, é preciso conversar com o médico. Ele vai ser submetido a um esforço, mesmo que seja só uma caminhada, mas ele vai fazer um esforço. Precisa ver a intensidade do esforço que ele pode ser submetido, dentro daquela modalidade escolhida, como é que ele está, como está o seu organismo, através de exames básicos de rotina. Isso já dá uma vantagem muito grande para quem não faz isso de início, né? E tem outras coisas para falar nesse ponto que a gente vai desenvolver à medida que... Perfeito. Tá. Perfeito, Nilton. Eu vou agradecer aqui a nosso ouvinte Luísa Brito, lá de Votorantim, que está felicitando pelos 21 anos do Clube Amigos da Boa Nova, e também convidar todos vocês para que nos acompanhem pelo youtube.com/rbn/TV Mundo Maior, TVMM, para que vocês possam nos acompanhar. Dri, por gentileza, uma questão sua para o nosso Dr. Nilton, por favor. Assim, eu realmente conheço, né, a carga de dores que os atletas apresentam. Aí eu estou falando daqueles que têm uma prática diária, né, da atividade esportiva. E há alguns esportes, com certeza, como a corrida, ela é um dos esportes que gera muito impacto no corpo, né? E no caso, eu percebo, talvez é o que ocorre com muitos atletas, né? Eles têm, às vezes, dores, e essas dores, elas costumam, ao iniciar a atividade da corrida, essas dores cessam. Acho que é porque o corpo aquece, essa é a minha compreensão. E, no caso, essa dor que cessa com aquecimento, ela é uma dor pontual comum, ou ela realmente é uma dor que precisa, né, de toda uma atenção? Porque hoje em dia a prática da corrida de rua está sendo realmente muito difundida, né? Sim, Adriana. Vamos começar assim. Para quem vai iniciar uma corrida, uma caminhada, uma corrida de rua, a rua, né, não é o melhor piso para quem vai fazer uma atividade física, exatamente pelo impacto, como você falou. Então, o calçado deve ser adequado para isso. De preferência, iniciar correndo numa pista que exista esse amortecimento, mas para a grande maioria não tem acesso, os equipamentos públicos não estão aí, não são fartos, né? Então, começar correndo com o piso mais macio na grama, né? E aí, de acordo com a evolução do atleta dentro da modalidade, para chegar na corrida que você pratica, né, que é uma corrida onde o terreno é mais duro, ele é irregular, então já existe uma especificação maior nessa sua modalidade. E essa irregularidade do terreno, ele provoca pequenas injúrias nessa articulação e nesses músculos, pelo impacto por essa irregularidade. É comum, né, você sentir dor, eu não digo que seja normal, é comum sentirmos dor, e, como você falou no início
da atividade, você está sentindo aquela dor, depois ela desaparece, porque houve um aquecimento, houve um preparo, né, um alongamento de início, e existe também a descarga de endorfinas, que são assim, hormônios que tiram essa dor, são hormônios corticoides naturais, assim, tiram essa dor e até causam uma sensação de bem-estar e euforia. Então, isso é o que o atleta sente. Basicamente é isso. Essa dor que não termina durante a atividade, no final da atividade, e é uma dor que incomoda e deve existir uma lesão. Então, isso deve ser investigado. Tenho dores, posso praticar uma atividade física? Esse é o nosso tema de hoje. Peço para você que nos sintonize na YouTube, continue acompanhando aqui o nosso papo, porque nós estamos recebendo aqui o Dr. Newton, que é especialista em medicina esportiva, e a nossa Adriana Fukuda, que é a nossa atleta oficial das Casas André Luiz. Uma representante à altura. E festejando literalmente hoje, nessa manhã tão linda, o início dos Jogos Olímpicos, que de verdade, eu insisto, que seja um bálsamo a cair sobre todos nós enquanto humanidade. O Newton, a ideia de desassociarmos o esporte à dor, ou eu necessariamente, aí eu vou trazer aqui um viés dos esportistas de alto rendimento, aquela história que a mim particularmente me incomoda demais, no pain, no gain. Como que a gente pode culturalmente desconstruir essa ideia de que praticar uma atividade física tem que resultar em sofrimento? Até porque eu acredito que essa percepção afasta muita gente da prática de uma atividade física. Como que a gente pode desconstruir esse mito? Isso não é verdadeiro para mim, essa no pain, no gain. Não é necessário que você sinta dor para você ter uma satisfação e um prazer de praticar aquela atividade que você escolheu. Dentro do programa de treinamento, você tem que conversar com o treinador, com aquele que vai te seguir nessa atividade, qual é o seu objetivo dentro daquilo que você escolheu. Você vai praticar como uma recreação? Quantas vezes por semana você vai fazer aquilo? Por quanto tempo você vai fazer isso em cada sessão? Quais são os objetivos? Eu quero ser um atleta amador. Então, a intensidade do treinamento, a periodicidade entre um treino e outro, ele diminui. Eu digo assim, você vai treinar mais vezes por semana. E aquele de alto rendimento, o treino é diário. Não tem essa de, hoje eu não vou treinar. Não, isso não existe. Agora, esse treino o professor, o preparador físico, o personal trainer, ele sabe disso, que a carga não pode ser intensa todo o seu tempo. E ela tem que ser graduada para que o atleta atinja a sua melhor performance, seu melhor aproveitamento de suas capacidades, coincidirem com o evento que ele vai participar. Né? Então, você vai preparar o seu atleta e você tem um tempo para isso. Qual é o tempo que nós temos? Então, o ápice dele deve coincidir com aquele evento que ele quer participar. Se ele tiver uma carga acima do desejado, ele vai ter a dor e ele não vai chegar onde ele quer nesse dia. Se ele vai participar de uma competição como amador, ele não está visando o pódio lá na frente, ele está visando um pódio dele, né? Então, na classificação geral, ele não vai estar lá na frente, mas na classificação dele, ele vai ser o campeão. Então, isso precisa ser dosado para que a dor não atrapalhe o desempenho. E isso de acordar com dor, treinar com dor e participar com dor, alguma coisa está errado
nesse treinamento. Tem que verificar com o médico o que está acontecendo, com o professor. Existe a nutricionista ou nutricionista para isso, o psicólogo, né? Todos especializados no esporte. Todo esse conjunto, essa equipe multidisciplinar está trabalhando para que você tire o máximo de rendimento desse atleta sem que ele tenha que sentir dor. A gente vê num final de competição, vamos dizer assim, um tiro curto de 200, 300, 400 metros, o atleta cai no chão pedindo ar, né? Ar. Pelo amor de Deus. Aí sim, nesse dia, nessa hora, ele até pode, a gente não quer que isso aconteça, que depois ele fique dolorido, né? Mas essa dor vai passar, vai tratar, mas não que isso seja o dia a dia. Não, essa não é a rotina do atleta, viver com dor. Não é por aí. Eu vou mandar abraços aqui para Carla Matinês, Sandra Cunha, Márcia Hart. Agradeço muito vocês que estão acompanhando o nosso programa. Adriana, eu normalmente, gente, chamo a Adriana de Dri. Aí a gente recebe assim no programa como convidado, fica tentando formatar de outro jeito. Mas o Dri é tão carinhoso. Dri, por gentileza, no seu grupo de atletas, que você participa já de longa data, existe essa cultura? Como é que é essa percepção em relação a uma possível dor que o atleta esteja sentindo? Isso é cultivado? Como é que vocês lidam com isso no seu grupo, mais especificamente? Ali, eu falo que eu sou o chaveirinho no meio deles, porque eles são atletas de alto rendimento, né? E eu tenho a oportunidade de estar próximo a eles diariamente e eu observo, sim, que eles têm, muitas vezes, questões musculares, dores pontuais, porque eles têm uma exigência diária de treino muito intensa, uma planilha muito pesada. Como o doutor disse, eles têm essa planilha para atingir determinadas competições, né? E nesse intervalo, eles realmente utilizam da medicina esportiva, dos recursos que ela está oferecendo, para realmente aliviar todo esse processo e dar condições deles darem continuidade aos treinos, né? E esse esforço cardíaco que algumas das competições exigem do atleta é que me chama mais atenção, né? Porque eu quase sempre nas competições que nós temos ali na CBAT, quando termina ali algumas das provas mais intensas, que são as provas de velocidade, né? A prova de fundo, ela tem um outro trabalho que o atleta consegue manter um ritmo, ele consegue manter um desenvolvimento fracionado, então ele consegue manter essa questão cardíaca sob controle. Mas nas provas de velocidade, o atleta realmente acaba indo além da sua condição cardíaca, então é notório que eles acabam até passando mal ali quando termina a prova, e isso vira algo natural entre os atletas. Não é estranho você ver um atleta vomitando pós-corrida, porque justamente ele foi além, né, do seu potencial. Mas é isso que muitas vezes, Hildo, entre nós, o que nós procuramos fazer é que o atleta, o nosso treinador, ele dá essa questão de, o treino ele tem que ser algo também psicologicamente agradável. E quando você treinou, a competição é só o resultado do seu treino. Então, ele fala assim, que quando é para ir para a competição, ele coloca que o atleta ele vai lá para fazer o que ele já sabe, ele não vai fazer nada além, né? Então, essa que é a construção de uma forma de entender o esforço que ele vai fazer ali. E as dores realmente são preocupantes, no caso de alguns atletas, como ela não cessa, né, conforme disse o Dr. Newton, mas normalmente todos ali têm alguma dor pontual, é difícil, algum estiramento, alguma sensação de músculo travado, alguma sensação realmente passageira, né? Então, se não for passageira, aí eles acabam sendo direcionados lá para a clínica do esporte aqui de Guarulhos, e lá eles têm até comentei com o Dr. Newton, um tratamento diferenciado de um médico normal, um fisioterapeuta normal, um clínico normal.
não é um tratamento conservador, é um tratamento que já coloca o atleta de novo na pista, é difícil o atleta ficar muito longe, fica uma semana no máximo, não mais que isso. Então é bem diferente mesmo, aqueles de alto rendimento, com quem eu estou, com o atleta de rua, o atleta normal, amador, ele já vai ter um outro olhar para o seu desenvolvimento de dores, de tratamento. Bom, agradeço aqui também a participação da Eliana Stroder, Helena Silva. Peço a vocês que nos sintonizem. Recentemente nós migramos todos os nossos programas aqui para o YouTube, porque tudo está sendo organizado para colocar mais conteúdos pelo Face e pelo Instagram. Então, algumas pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade, pede ajuda para o seu neto, para o seu sobrinho, para qualquer um que tenha menos de 30, que rapidamente ele baixa no seu celular, fica fácil você acompanhar. Acione o sininho para você ser notificado quando os nossos programas estiverem entrando no ar. E, aproveitando esse parênteses, eu quero corrigir uma falha que eu cometi no programa passado, no que diz respeito às doações para o Clube Amigos da Boa Nova. O site, se você preferir acessar pelo site, é feal.colabore.org. Se você preferir ligar, você pode ligar para o 0800 120 1838 ou no 11 2458 3214. Se você preferir mandar um zap, 11 97 261 0272. A sua contribuição é que faz com que toda essa engrenagem possa se movimentar. Então, sem você que está aí nos acompanhando, esse trabalho não aconteceria e não poderia ajudar tantas pessoas. Então, eu peço a você que divulgue, que comente, que compartilhe, para que a gente possa atingir outros tantos corações. E já fica aqui meu agradecimento em nome da FEAL como um todo. Nilton, por gentileza, eu estava falando dessa cultura, né? Que para muitos que tem essa percepção e essa necessidade, a gente brinca de uma maneira mais grosseira, de chegar em casa quebrado depois de uma atividade física, extenuado. Como é que eu posso fazer para trabalhar? Mas isso eu estou procurando ampliar o máximo possível. Uma imagem para uma população maior, desconstruindo essa percepção e trazendo mais pessoas para a prática esportiva. Sim. Juntando isso que você me perguntou, com o que a Adriana acabou de falar, sim, eu vou tentar unir as duas ideias. Começando com a Adriana, quando ela disse que o atleta de alto nível de desempenho, no dia da prova, ele vai fazer aquilo que ele está acostumado. Uma intensidade que seria a última da vida dele, porque ele se preparou para aquilo. Mas ainda mais no caso de Olimpíada, que ocorre só a cada 4 anos. Então, acontece isso mesmo de até ter o vômito na pista. Isso é pelo extremo esforço que ele despendeu. Juntando agora com a sua colocação, para que a gente consiga trazer mais gente para dentro de pista, de piscina, de estádios, como participante. Eu sempre digo assim, primeiro, você conhecer o seu organismo com a ajuda de um médico, né? Eu conheço o meu corpo. Não, ninguém conhece o corpo, o que está acontecendo ali dentro, como as articulações, o seu metabolismo está funcionando. Então, avaliação médica, uma avaliação com o seu treinador, ele vai fazer uma avaliação de sua capacidade física, efetivamente, em que estágio que ele se encontra, que nível de preparo físico ele está naquele momento. Um calçado adequado, uma roupa adequada, confortável, né? Não precisa ir comprar nada de grife, de marca, porque não é isso que vai fazê-lo um atleta, né? Iniciar a atividade, não estar em jejum, né? Ter se alimentado pelo menos 1 hora, 1 hora e meia antes,
de alimentos leves. Alimento leve é aquele que tem uma digestão rápida. Ele esteja muito, muito, muito hidratado, bem hidratado, que ele vai se utilizar dessa hidratação também durante a atividade de treino ou da competição, quando isso permitir, e posteriormente. Então, esse conjunto de cuidados vão levar a esse praticante uma sensação agradável de ele ter participado de um treinamento, de uma competição, e ter se saído bem, sem estar quebrado, arrebentado, chegar em casa com suado, ele nem toma banho, né, que é para mostrar que ele esteve ali participando, com a medalha pendurada no pescoço, né, com machucado. Então, assim, são cuidados que a gente tem que ter para que a gente tenha mais gente aderindo ao esporte do que ter uma decepção com aquilo que pretendia fazer e acabou ter sido vítima de uma contusão, de um acidente mais grave. Nisso, eu coloco que é muito importante essas pessoas que fazem a atividade física apenas nos finais de semana. Então, participa de um jogo lá de futebol, de quadra, qualquer seja, 2 horas sem parar. Ele não faz isso a semana inteira. Ele pega e vai fazer isso no final de semana. Com certeza ele estará num consultório no dia seguinte, todo dolorido, machucado, tendo que se submeter a um tratamento mais longo, né, demorado. Isso quando o acidente não é fatal, né, que acontece. Então, a cada vez que ele vai participar de uma atividade, quando ele tem esse tempo de uma semana para outra, é sempre como se fosse a primeira vez. O atleta, o que é o atleta condicionado? Ele está adaptado ao esforço, adaptado cardiovascularmente falando, né? Isso é estar adaptado ao esforço, é estar acostumado com aquele exercício, onde o corpo vai se adaptando, a circulação vai melhorando, né? A diminuição de cãibra, de estiramento, isso vai diminuindo, ou não diminui não, quem tem esse cuidado não vai ter isso. Então, o atleta de fim de semana é um perigo para ele mesmo, né? Então, nós temos que ter esses cuidados para que nós possamos participar da atividade que nós escolhemos, que isso traga prazer, benefício para a saúde da gente, e não problemas e tratamentos mais demorados. Eu vou trazer uma pergunta aqui de uma ouvinte nossa, ou uma telespectadora, ou uma pessoa que nos acompanha lá de Limeira. Esse negócio de ser multiplataforma, a gente já nem sabe mais qual é a expressão mais correta. Uma amiga, Tânia, lá de Limeira, nos diz assim: gostaria de saber do doutor se a questão dos atletas negros terem dificuldade na natação é uma questão fisiológica. Dizem que é por causa dos ossos serem mais pesados. Isso é mito ou é verdade? O osso não é mais pesado. O osso tem assim, qualquer que seja a raça amarela, negra ou branca, um osso saudável, ele tem a mesma densidade óssea que deveria ter, né? Nós sabemos que os negros no atletismo são os que mais se destacam, né? Os corredores da África, ou de origem de lá, mesmo que sejam de outros países, são os que mais se adaptam ao esporte, ao atletismo, correm em terrenos regulares, né? E a ponto de que eles podem correr numa pista dessas de atletismo de primeiro mundo, ele corre até descalço, se precisar. Ele está acostumado. Então, eu acho que o dia que surgir um atleta negro dentro da natação, também vai trazer muita gente da raça negra para dentro da piscina, né? Nós tivemos aí fases de
tenistas, né? Ou quando o Brasil teve sucesso nessa área. Nós temos o judô, quando o Brasil no seu ranking de medalhas, se não me engano, o esporte que mais traz medalha de ouro, de outras também, para as Olimpíadas, é o judô, né? Onde eu mesmo fui praticante muito tempo, quando adolescente, até minha fase quase adulta, onde eu participei do judô. E, então, dependendo da fase que o Brasil se destaca em algum esporte, a gente vai ter, né? Daqui a pouco a gente vai ter, já temos campeão mundial surfista, agora, né? Graças ao Medina. Daqui a pouco vai ter um monte de menino com surf debaixo do braço, com a prancha de surf debaixo do braço. E futebol nem se fala, né? Futebol, Nossa marca registrada. Driss, você conhecia essa informação? Eu tinha ouvido falar? Não, então, eu entendo que é muito cultural essa questão, né? Porque todo país que um esporte ele é muito mais desenvolvido, muito mais atento, né? Acaba nós temos atletas que foram treinar ali no continente africano justamente para pegar esse potencial de corrida, tanto que esse atleta Daniel, ele está lá fazendo a maratona, ele chegou em Tóquio, vai fazer a maratona, mas ele foi treinar lá com o pessoal do Quênia e tal, porque é uma herança cultural, né, que naturalmente agrega valores, agrega conhecimento. Então, acredito que para a natação, penso eu, é uma questão cultural também, até de acessibilidade, de mais locais para treino. Então, são questões que eu acredito com o tempo. Mas, sabe, Hildo, eu falo a questão dessas dores que nós temos. Hoje, o ingresso da pessoa madura ao esporte está sendo muito maior do que o ingresso do adolescente, do jovem. E a pessoa madura, ela já traz um corpo mais comprometido, né? Então, eu acho até que dá um momento de se falar muito, né, que embora a pessoa madura parece que ela trabalha melhor com esse ambiente das dores do corpo do que até o jovem. Eu gostaria que o Dr. Newton falasse sobre isso, porque eu noto que eu vou para eventos esportivos, na categoria do trail, por exemplo, é uma categoria que nós encontramos pessoas muito de 30 a mais, 30, 40, 50, 60, até 70, correndo nas montanhas, mas a categoria de 20 anos é muito pouco jovem que se coloca nessas provas, né? Então, o senhor observa que é por conta dessa questão da mudança que o corpo acaba tendo com o esporte, das dores naturais que o esporte traz, mas que são dores que todo atleta até convive muito bem com elas. Essa mudança de cenário do esporte, a pessoa mais madura está mais participando do que a pessoa mais jovem. Hilton, vou te interromper só um segundo. Adriana, tem uma pergunta aqui direcionada para você. A Fernanda diz assim, com qual idade você começou a praticar esportes? De criança ou mais tarde? Eu não, eu comecei muito cedo, eu já pratiquei vôlei pelo SESC, depois eu não tinha altura, eu ia ser sempre na líbero, então aí eu saí, eu era muito jovem, tinha 15 anos, aí eu continuei com práticas normais, esporte, depois eu fui para o ciclismo, aí depois agora corrida de rua e treino. Então sempre eu estive com esporte, não tem jeito. Muito bom. Milton, por gentileza. Sim, a Adriana falou por último agora do ciclismo, é a atividade, a modalidade que mais pede do aparelho cardiovascular e respiratório do atleta, né? E depois, para ter passado para a atividade atual, foi assim, bem mais, entre aspas, moleza, né? Porque é uma atividade, mesma coisa que o remo, né? O remo também é uma atividade física intensa. No caso da sua pergunta, Adriana, que os jovens, as pessoas de idade mais maduras aderem ao esporte com mais facilidade. Acontece mesmo. O jovem de hoje em dia ele está muito focado no futebol, né? Então, você vê futebol, todo mundo tem todo mundo joga futebol, e
e vai para esse esporte. E não dá certo, ele se fala para um atleta que ele não pode mais jogar futebol, que ele precisa fazer natação, ele não volta mais no seu consultório, né? Ele quer o futebol e acabou, né? Porque os líderes, os modelos para ele, para essa criança, para esse jovem, o modelo dele está no futebol, por causa da nossa cultura. No caso de quem tem já uma idade mais madura, ele já passou por diversas coisas, ele já tentou alguma modalidade, ou é a primeira dele, ele tem mais acesso aos meios de comunicação e descobre novas modalidades. E uma outra coisa também é que ele está, assim, culturalmente, ele sabe escolher ele sabe que não vai fazer assim, uma coisa ele não vai jogar futebol com 40, 50 anos, mas ele pode fazer com perfeição com uma outra modalidade que ele escolheu. E isso, essa confraternização dentro do esporte, essa confraternização que eu digo no treino, de uma academia, um treino ao ar livre com um grupo, isso é muito bom para quem está já nessa idade, mesmo porque uma pessoa de 40, 50 anos ainda é muito jovem, a ciência evoluiu muito, e hoje nós temos pessoas de 70, 80 anos fazendo corrida de rua, porque a disposição física de hoje em dia é muito melhor do que antigamente, né? Newton, eu vou te agradecer as suas considerações e pedir para que em 1 minuto, 30 segundos, tanto você quanto a Adriana pudessem fazer alguma consideração a todos os atletas, seja de alto rendimento ou os atletas iniciantes, amadores, que fosse inspiradora para aqueles que ainda não iniciaram e também de uma maneira enaltecedora para aqueles que estão lá em Tóquio nesse exato momento. Infelizmente, nós estamos chegando ao encerramento do programa, mas muito feliz por tê-los recebido, pela disponibilidade que vocês criaram aí nas suas agendas, até nas agendas emocionais, porque abriram parênteses lá no desenrolar do início dos jogos que está sendo transmitido. Então, por gentileza, fiquem à vontade. 30 segundos para cada um. Eu na função de mediador aqui. Eu vou falar primeiro que eu vou parabenizar o Thiago, que está lá nas Olimpíadas competindo aqui para o Guarulhos, o Anderson, Daniel. Eu acompanhei a carreira de vocês, eu sei o esforço diário. Então, sucesso, Brasil, sucesso. Estamos aí. Isso, tá. Então, assim, eu digo assim, para o jovem, experimentarem outras modalidades. Peguem uma raquete de tênis, de tênis de mesa, pulem na água, façam uma corrida, saiam de trás de seus tablets, né? Dos seus, né? Tem games, né? Tem crianças com ainda jovens, ainda com tendinite na mão, com dor na região cervical, de ficar. Então, aproveitem, aproveitem, experimentem modalidades para ver se você se encaixa em uma dessas modalidades, treinem dentro desses quesitos de segurança, né? Que você será um campeão, né? Eu agradeço demais a presença de vocês, a participação de todos que nos acompanharam até aqui, e nós vamos nos despedindo mais uma vez do programa Conhecer para Viver, porque todos morrem, mas nem todos vivem. Um abraço a todos e até o próximo Conhecer para Viver. Você acompanhou Conhecer para Viver.